a gente vai falar exclusivamente a respeito das sugestões para um cardápio de desintoxicação. Tá? A gente continua no assunto da desintoxicação e no início da aula aqui a gente estava conversando e tirando algumas dúvidas a respeito dos chás, né? Que foi o que eu pedi na semana anterior. Então, essa semana de chás para o fígado, ela pode ser feita tanto antes da semana de dieta, que foi a nossa proposta agora, quanto depois. Em alguns casos, a gente vai fazer primeiro a dieta de desintoxicação e depois, na sequência, a limpeza do fígado. Tudo que vocês estão aprendendo aqui precisa ser dito em linhas gerais, né? Então, de uma forma assim que seja seguro, fácil e tranquilo para a aplicação de todos. Porém, no Ayurveda, o ideal é que a gente faça uma avaliação individual. Então, quem já fez uma avaliação individual comigo pode ter recebido até sugestões diferentes do que eu vou dizer na aula de hoje. Ou a gente pode ser, em algum momento, mais específico com algum chá ou alguma erva. Tá? Mas eu não tenho espaço, às vezes, para estudar ou comentar todas as possibilidades, porque as possibilidades são muito amplas, né? Nós somos diferentes, a gente tem muitas variações. Então, tudo que está aqui é seguro, é tranquilo, né? E é aquilo que eu tive uma experiência maior, assim, de que vai funcionar legal para todo mundo, tá? E aí, com relação aqueles 3 chás que eu recomendei, é só porque eles são os 3 que eu mais uso. Tá? Não quer dizer que eles sejam os únicos, não quer dizer que não tenha outras possibilidades, e claro, que pode ter alguma outra possibilidade que a gente precisa estudar, olhar ou aprofundar antes, né? Então, não consigo comentar todas as ervas nesse momento. E com relação à forma de uso dos chás para desintoxicação do fígado, que ainda é o assunto da aula anterior, eu gostaria de esclarecer que quando a gente está se propondo a um tratamento, e o que eu propus para vocês, na verdade, é uma semana ou 2 de tratamento, né? A gente precisa repetir a mesma erva, tá? Então, daquelas opções que foram dadas, vocês podem experimentar várias. Mas o experimentar várias é fazer uma semana com uma erva agora, este mês, preciso dar um intervalo, sempre que eu estou num tratamento ele tem um tempo determinado, e no outro mês posso fazer uma semana de outra. Tá? Ou às vezes misturar 2, como eu sugeri, o quebra-pedra e o dente de leão, que foram 2 que eu já misturei e observei, porque quando uma pessoa está em tratamento, geralmente eu estou acompanhando ela, então eu tenho também como observar esse resultado, e usar essa mistura, a mesma mistura, 2, 3 doses por dia, durante 7 ou 14 dias. Então, é uma semana ou 2 desses chás, tá? O mesmo. Isso é um pouco diferente de quando eu não estou em tratamento e tomo um chazinho de erva, faço uma infusão no meu dia a dia. Aí vocês podem tomar qualquer um deles. O que diferencia estar numa sequência de tratamento ou não é justamente essa frequência. Então, quando a gente toma chá, infusão de erva no dia a dia, aí sim a gente precisa variar. A regra fica ao contrário. Então, se eventualmente eu tomo um chazinho amargo, ele vai estar dando uma acordadinha ali no meu fígado, ele vai ter uma propriedade talvez até preventiva, mas ele não é um tratamento para fazer essa limpeza. Quando eu repito a dose, é que eu vou estar me colocando em tratamento. Isso é bem importante com relação às demais ervas. Porque se eu repito alguma coisa, né, se eu tenho o hábito do chimarrão, ou se eu tenho o hábito do mesmo chá, ou se eu tomo sempre a mesma coisa, pode ser uma camomila, pode ser uma erva doce, pode ser bem simples. Mas aí eu estou entrando num esquema que é igual tomar uma cápsula, que é igual tomar um remédio, porque eu estou repetindo o mesmo princípio ativo todos os dias. Então é bem importante que vocês diferenciem, né, os períodos de tratamento daquilo que a gente toma para degustar recreativamente ou para trazer aí uma bebida para o nosso dia a dia, tá? Isso é bem importante. Hoje a gente vai falar então da sugestão de cardápio
para desintoxicação, e essa sugestão de cardápio, ela também se limita a uma semana. Então, a maioria das vezes no Ayurveda, sempre que a pessoa tem força, né, resistência para fazer uma desintoxicação, a gente inicia os tratamentos preparando o sistema digestivo com uma semana de restrição, que é o que eu vou passar agora. Existem vários detalhes, né, nessa restrição, e ela não é igual às dietas que a gente está acostumado, em que a quantidade de alimentos diminui. Aqui a gente vai comer durante essa semana, naturalmente, atendendo a fome, atendendo esse Agni, mas a gente vai restringir a variedade dos alimentos. Então, a ideia do cardápio de desintoxicação dentro do Ayurveda é reduzir essa variedade, é ficar com alguns alimentos, tá? E aí, vocês vão ter informações hoje até para personalizar um pouco essa proposta. Porque vocês não são iguais, né? Quem já fez tratamento de Ayurveda comigo ou com outro terapeuta pode ter recebido um cardápio diferente, um cardápio mais específico, né? Então, aqui é uma sugestão, e como a gente está num curso, é importante para mim que vocês aprendam o raciocínio por trás dessa dieta anti-ama. Então, a gente falou da formação de ama e a relação da formação de ama com o processo de adoecimento, né? A gente falou bastante disso nas 2 primeiras aulas. E aí é uma coisa do dia a dia, né? A gente, quando ouve falar de ama, a gente fica preocupado, porque na verdade todo mundo, em algum grau ou de alguma forma, a gente acumula excessos, a gente vai formando biotoxinas, a nossa vida não é perfeita, né? A gente vive dentro de um equilíbrio dinâmico, então a gente vai fazendo o melhor que a gente pode, em algum momento fica alguma coisa que a gente precisa de uma pausa, a gente precisa dar um tempo para o nosso sistema digestivo para que o próprio corpo desintoxique e retire os excessos, tá? Então não são também os alimentos da dieta anti-ama que vão desintoxicar, é o fato da gente reduzir a complexidade da nossa alimentação. A gente vai dar uma pausa, a gente vai dar um tempo para o corpo, e o corpo, na sua inteligência, na sua perfeição, vai fazer o processo da desintoxicação. A gente vai abrir espaço para que o nosso corpo se desintoxique. Tá? Então, na prática da terapia Ayurveda, a orientação de alimentação para desintoxicação é personalizada, de acordo com a avaliação do Agni e da presença ou não de ama. A condição também é que a pessoa tenha força. Pessoas que estão convalescentes, muito cansadas, desnutridas, né? Se eu tenho um quadro de fraqueza, não posso fazer essa dieta agora. Tá? Existe também, ao longo do tempo, né, 2 momentos ideais para se fazer essa dieta. De acordo com as estações, eles são nas transições do calor para o frio e vice-versa. Então, a gente faz geralmente no outono e na primavera, né, como rotina anual, para que a gente mantenha sempre o nosso corpo saudável de uma forma preventiva, né? Então, tem esses 2 períodos do ano. Agora, nós estamos no meio do inverno, né? Então, vocês precisam também ir com toda a delicadeza e sentir se esse é o momento de vocês para fazer essa semana de dieta. Se não for esse o momento, a gente aguarda, né? E faz num outro momento, tá? Na sequência do curso, eu começo sempre com a desintoxicação, limpeza, preparação do corpo, para depois a gente falar na sequência dos doshas, dos 6 sabores e da alimentação nutritiva, né? Que é a nossa alimentação do dia a dia. Alimentação sem leite e derivados, sem carnes ou ovos, sem muitos molhos, condimentos, sem alimentos enlatados, ela pode ser utilizada periodicamente para melhorar o Agni e desintoxicar o corpo. Então, só o fato de eu tirar esses alimentos mais pesados e de digestão mais complexa, já ajuda o meu corpo a desintoxicar. Tá? Aqui tem um primeiro passo bem tranquilo, né, para quem não for fazer uma dieta mais rigorosa nesse momento.
Esses, então, são os alimentos que mais facilmente formam AMA, porque eles são os alimentos mais difíceis de digerir. A dieta anti-AMA, ela busca melhorar o fogo digestivo, né? A gente falou bastante sobre esse Agni, e a estrutura dessa dieta é essencialmente quente, tá? Então, a digestão, na visão do Ayurveda, ela é um processo quente. E aí, durante a desintoxicação, a gente vai buscar favorecer esse fogo digestivo, a gente vai buscar estimular esse Agni. Então, esse é um processo quente. A dieta anti-AMA tem alimentos cozidos e preparados com especiarias. A gente pode juntar essas especiarias naquilo que a gente chama de masalas, né? Masalas aqui, dentro desse contexto, é uma mistura de especiarias. E o objetivo disso é facilitar a nossa digestão. Tá? A pouca variedade de alimentos aqui, nesse contexto, também é importante. Porque eu estou querendo reduzir a complexidade, então eu dou espaço para que o meu corpo possa processar a própria desintoxicação. Isso acontece muito pelo trabalho das nossas enzimas digestivas e outras forças que o nosso corpo tem. Quando a gente come, a nossa energia fica direcionada para digerir o alimento. Então, se eu como uma variedade pequena, se eu tenho uma alimentação simples, mesmo que em grande quantidade, eu libero alguns grupos químicos e eu favoreço algumas reações no meu corpo que vão fazer parte da desintoxicação. Tá? Eu não sei se eu usei esse exemplo na outra aula, mas eu uso sempre o exemplo do Lego, né? De cores, assim. Temos bloquinhos com cores para digerir. Então, digamos que cada enzima, cada grupo de substâncias vai digerir, vai tratar, vai cuidar de uma cor, né? Se eu estou monocromática, se eu estou comendo só o amarelo, quem trabalha com o vermelho, com o branco e com o azul está disponível. Então, esses grupos de enzimas que digerem outras substâncias vão estar disponíveis. E como nada no corpo fica sem atividade, né? A atividade ela é inerente à natureza de todas as coisas, esses grupos de enzimas que eu não estou utilizando, eles vão fazer reações lá nos meus tecidos, onde eu acumulei AMA, nas minhas articulações, e eles vão fazer reações de digerir, de desmontar essas toxinas e de então favorecer esse processo da circulação. Uma possibilidade, né, que cabe bem para todos e acaba sendo uma dica para alguns momentos em que a gente sente que está mais pesado, é a gente fazer um dia de caldo. Tá? Então, essa é uma das primeiras propostas terapêuticas que vai nos trazer muito bem-estar. Quando a gente se sente indisposto, né, com gripe, resfriado, ou às vezes apenas uma indisposição, ou porque comi alguma coisa, ou porque estou muito cansado, a gente pode passar um período de até 24 horas ingerindo somente caldo de arroz e legumes, com um pouquinho de especiarias, pode ser um pouquinho de gengibre, né, um pouquinho de sal rosa e quase nada de gordura. Isso é interessante porque essa prática remete à sabedoria das nossas avós, né? Quando alguém ficava doente, ganhava um caldinho de canja. Né? Vale colocar um pedacinho de frango ali também para enriquecer esse caldinho. A gente só não come esta carne, a gente deixa que os nutrientes dela passem para o caldo. Tá? Se sou vegetariana ou se sou vegana, faço uma canjinha vegana. O importante aqui dessa prática é um caldinho quente. Tá? Então, isso é utilizado em diversas situações de doença e que a gente está convalescente. Por quê? Porque a nutrição líquida ela é muito mais fácil de assimilar. E se eu fervo alguns legumes e o arroz, que tem uma potência nutritiva muito grande, os nutrientes desses legumes vão para o caldo. Então, eu estou absorvendo os nutrientes sem precisar digerir nada sólido. Isso dá um grande descanso para o meu corpo e para o meu sistema digestivo.
tá? É claro que isso tem que ser feito num dia de descanso. Eu tenho que ficar quietinha na cama, no sofá, né? Eu tenho que permitir que o meu corpo se recupere. Eu não posso deixar o meu sistema digestivo descansar e pretender trabalhar normalmente ou estar diante de situações que às vezes nos colocam naturalmente no estresse, né? Entregar um trabalho de faculdade, ter uma reunião importante. Não vou fazer essas atividades que a nossa mente exige energia também, né? Nesses momentos. Então, esse dia de caldinho, ele cai bem para um momento de recolhimento e ele cai bem quando a gente está indisposto. Né? Me aconteceu alguma situação que me tirou do rumo, me recolho e tomo um caldinho. Tá? A ideia seria tomar só a parte líquida desse caldo de sopa desde a manhã. Então, nem faço de jejum, só faço uma panela bem grande de caldo e vou tomando a parte líquida. Posso usar uma peneira para tomar só o caldinho. E vocês vão perceber que ao longo do dia, esse acne, essa fome, esse fogo digestivo, ele vai acordando, ele vai despertando. Então, a fome vai aumentando. Tá? Quando essa fome estiver suficiente, né, e ela estiver grande, aí a gente pode comer os nutrientes da forma sólida. Eu posso comer os legumes e o arrozinho que está no fundinho da panela. Esse é o jeitinho de voltar à alimentação normal. Então, primeiro caldo, 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 bastante caldo. É importante mesmo que eu não tenha muita fome, que eu tome esse caldinho morno, porque ele vai me aquecendo, ele vai me hidratando, ele vai me nutrindo, e ele vai limpando o tubo digestivo e o intestino. Tá? Então, eu tenho que tomar ali 2, 3 litros de caldo, né? Isso é tomar uma canequinha de caldo ali a cada 1 ou 2 horas. E depois, quando tiver com bastante fome, antes de voltar a comer essa alimentação mais leve, que são esses legumes do fundo. E gradativamente vou voltando a comer, claro, a partir dos alimentos mais leves até voltar para uma alimentação normal. Tá? O alimento leve, ele nutre profundamente e ele não requer esforço para digestão. Assim, o nosso sistema imunológico também trabalha com mais eficácia. Tá? Muito das forças bioquímicas que a gente tem atuam tanto na nossa digestão quanto no nosso sistema imunológico. Então, a gente também melhora a imunidade quando a gente dá espaço para o nosso corpo trabalhar. E agora eu vou passar, então, para a parte prática dessa aula, né, que é a sugestão do cardápio mesmo para desintoxicar. De manhã em jejum, né, antes de comer. Durante essa semana, e isso vai no lugar daquela água morna com limão, que quem já teve um contato com a Ayurveda já está acostumadinho com ela, já está tomando uma aguinha morna de manhã quando acorda, às vezes coloca algumas gotinhas de limão. Neste lugar, logo que acordo, vocês vão ingerir uma colher de chá de uma mistura de gengibre em pó, tá? Que é a especiaria que mais favorece a digestão, né? Então vai favorecer a digerir ama no nosso corpo, e uma misturinha com mel ou ghee. E logo em seguida beber água morna. Tá? Quem está tomando os chás da semana anterior espera terminar a semana dos chás para o fígado para depois começar essa dieta. Então, essa misturinha de manhã cedo, ela também vai no lugar daquela primeira xícara de chá amargo que a gente estava tomando lá atrás, tá? São coisas que a gente faz em sequência. Primeiro uma coisa, depois outra, tá? Quem tem situações especiais, né, de ter alergia, de não poder usar essa ou aquela substância, a gente precisa analisar individualmente, tá? Em linhas gerais, o gengibre ele é o melhor digestor de ama que a gente tem. E aí a diferença entre o mel ou o ghee, ela vai ser o sistema digestivo de vocês, qual é a característica dele, tá? A gente ainda não falou de doshas, mas para quem tem
característica mais CAFA, e isso quer dizer o quê? Que eu acordo de manhã sem fome, que eu acordo mais lento, devagar, que o meu sistema digestivo é um pouco mais preguiçoso, ele precisa de mais estímulo, eu vou usar o mel como veículo. O mel é um veículo quente e que seca. Tá? Então, se eu preciso desse calor interno, se eu preciso de bastante estímulo, vou preferir o mel. A especiaria que a gente pretende usar aqui é o gengibre. Depois eu posso comentar no final as substituições se for necessário, mas nesse momento eu vou focar no gengibre. E o mel ou o ghee, eles são o veículo. Então, eu posso deixar essa misturinha preparada já em uma quantidade maior para usar durante a semana. Tá? E vou tirar uma colher de chá da mistura pronta. Se eu tenho tendência à azia, queimação, ou se eu tenho muita fome, né, o que significa que eu tenho um acne mais pita, né, se eu sou mais metabólico, eu vou usar o ghee. O ghee é um veículo frio e o ghee é um veículo ideal para pita, tá? Então, observe a característica do seu sistema digestivo para fazer a mistura. Ou é gengibre em pó com mel, ou é gengibre em pó com ghee. Qual é a quantidade de mel ou de ghee? É a quantidade necessária para fazer que essa misturinha fique tipo um brigadeiro de colher, que eu possa tirar uma colherada da mistura pronta e botar na boca. Tá? Então, esse mel tem que estar, às vezes, aquecidinho em banho-maria para ele ficar mais líquido, e o ghee também, a gente aquece em banho-maria e usa ele mais líquido, depois vai solidificar, não tem problema. Vou ingerir uma colher de chá dessa mistura e logo em seguida beber um pouco de água morna. Então, eu vou engolir a mistura pura, ela é mais picante, e depois eu vou beber água morna para estar limpando a minha língua, a garganta, e para estar lá no estômago juntando com essa misturinha. Isso vai acender o acne. O objetivo disso é provocar fome. E a gente chama no Ayurveda de ama pachama, tá? É só uma curiosidade para quem já está estudando. E aí eu vou esperar de 15 a 30 minutos para comer. Então, a ideia desses 15 a 30 minutos é que eu dê um tempo para que venha essa fome. Quando vem a fome, eu preciso comer. Tá? As observações ali, né? Que esse mel aquece e seca. Então, as pessoas que têm propensão à azia, queimação, acne, pita, precisam tomar cuidado e substituir o mel por ghee. É bem importante a gente não misturar mel e ghee na mesma receita. Tá? Isso acaba sendo um tema um pouco mais amplo, mas a princípio não misturem mel e ghee até que vocês estudem mais assim e compreendam, né, profundamente essas implicações. A gente misturar mel e ghee na mesma quantidade faz com que fique tóxico, porque eles têm propriedades opostas. O Ayurveda tem essa regra para algumas substâncias. E as pessoas de constituição vata, então, quem tende mais a secura, né, que a fome é mais variável, geralmente pele mais seca, mais magro, mas principalmente quem fica mais agitado, né, não só na mente, como no corpo, quem tem tendência, por exemplo, a ter uma aceleração, uma taquicardia, né, um excesso de movimento, pode substituir essa mistura pela panaceia. A receita está no final, e a receita no final aqui é do material escrito que eu mandei para vocês no grupo hoje em PDF. Então, lá tem a receitinha da panaceia, tá? Por quê? A panaceia é feita com gengibre fresco, e a diferença do gengibre fresco para o gengibre em pó é que o gengibre fresco, né, ele tem água, e o pó tá seco, né? Então, natural que quem tem mais secura vai preferir o que tem água, tá? Aí tem limão junto na receita, e ela é uma receita, em geral, muito utilizada também quando a gente tem situações de resfriado ou outras doenças que acontecem pela formação de ama. Então, essa é uma receita importante que todo mundo tenha para usar em alguns momentos pontuais. Tudo que está aqui é durante uma semana. Acontece, né, às vezes que a gente experimenta isso que está aqui e acaba sentindo muito prazer
em algumas dessas misturas, mas elas são como remédios. Os remédios caseiros também são remédios, então a gente não pode fazer uso contínuo, porque daí a gente vai ter outros excessos e desequilibrar outras coisas, tá? Isso é importante. Então, durante a semana que eu escolher para fazer a dieta, eu vou seguir essas orientações de manhã em jejum. Quais são as possibilidades de café da manhã e lanches, né? Então, o tempo todo, durante a dieta, eu vou poder fazer lanches se eu tiver fome, meio da tarde, meio da manhã. Quando a gente tira a complexidade da alimentação, e eu estou tirando aqui várias proteínas, natural que vocês sintam mais fome. Os carboidratos, eles digerem bem rapidinho. E logo em seguida, a gente já está com fome de novo. Tá? Então, durante a dieta anti-AMA, pode ser que vocês tenham a necessidade de fazer um número maior de refeições. E tá tudo bem com isso, se isso estiver atendendo a fome. É a fome que vai dar o ritmo de cada pessoa. Então, café da manhã a gente vai tomar chá, né? Cada um de sua preferência. Então, aqui são os chás que não são iguais, né? Eles são só para compor o café da manhã. Se for necessário, durante essa semana pode adoçar com mel. Eu prefiro que não. O chá no seu paladar, ele tem também uma propriedade, né? Então, quando a gente toma uma infusão de ervas sem adoçar, a gente tem benefícios já no paladar, mas algumas pessoas precisam adoçar. Então, em último caso, adoçar com mel, para a gente não usar açúcar. E vai comer pãozinho torrado com manteiga, ou azeite e ervas. Posso colocar ali azeite com orégano, manjericão, alecrim, que vai tornar bem agradável esse pãozinho, tá? É bem simples, né? Eu não escrevi ali, mas o ideal é que seja um pão integral, né? Se for um pão de fermentação natural, melhor ainda. Então, eu vou ter aqui alguma coisa bem simples, chazinho e torradinha. Tá? No lugar da manteiga, pode sim ser o ghee. Né? E aí, se eu usar ghee, não vou usar o mel para adoçar o chá. Lembrem dessa regrinha assim, de não estar usando o ghee e o mel juntos. Pode ser também, quem prefere doce, uma torradinha com mel. Né? Chazinho e uma torradinha com mel. Quem tem o hábito do café e precisar tomar um pouquinho de café, não tem problema. Mas eu peço que tome o chá e também o café. Porque se eu tomar uma xícara grande inteira de café, eu não vou estar atendendo a dieta. Às vezes, um golinho de café menor, pequenininho, vai evitar que eu tenha dor de cabeça, vai evitar que a gente entre numa situação que é sair do vício, né? Existe uma abstinência quando a gente para de tomar café. Então, a ideia aqui não é trazer esse sintoma, porque essa dor de cabeça do não tomar o café, ela pode ser confundida com a própria desintoxicação, e essa dor de cabeça ela tem mais relação com o processo de abstinência do que com a própria desintoxicação em si. A gente não usa frutas durante a dieta anti-AMA, porque a natureza dela é quente, tá? Então, as opções ali para comer, né? O ideal é o chá e as torradinhas. Mas eu vou ter outras opções porque nós temos constituições diferentes, né? Então, eu posso, se eu tenho muita fome, e aí somente se eu tenho muita fome, isso vai acontecer com as pessoas de Agni mais Pitta, lembrando que essa fome não é vontade de comer. Quem tem Agni e Kapha tem vontade de tomar café da manhã, adora tomar café da manhã, mas não tem fome física, barriga roncando. Tá? Então, para quem tem muita fome, uma tapioquinha sem recheio, é só a massinha. Também para quem não come glúten ou para quem não pode comer o pão. Né? Para o Ayurveda, o trigo é bem-vindo. O ideal é que ele seja integral. Mas algumas pessoas não comem ou não podem. Então, posso substituir pela tapioca, só a massinha, sem recheio. E aí, nessa tapioca, eu vou botar o que eu colocaria ali naquela torradinha. Um fiozinho de azeite com ervas, ou um pouquinho de manteiga, um pouquinho de ghee. Tá? Ou a mandioca cozida. Posso cozinhar a raiz da mandioca bem cozidinha, mesma coisa. Só um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite. E aí, vou comer ou
as opções aqui, né, elas não são e, elas são ou. Então, preciso escolher alguma coisa. O que vai acontecer? Se eu estou acostumado a tomar um café da manhã bem farto, talvez eu precise de uma grande quantidade de pãozinho torrado, né? Ou de mais que um disquinho de tapioca, ou de uma grande quantidade de mandioca. Não tem problema, porque a lógica aqui, né, e essa é uma leitura minha, que veio com o tempo, e também a aplicação de jejum e monodietas em outras situações, a lógica aqui é reduzir a quantidade de informação. Então, eu vou dizer para o meu corpo, hoje só tem torrada. Ou eu vou dizer para o meu corpo, hoje só tem tapioca. Ou eu vou dizer, hoje só tem mandioca cozida. E vou comer uma coisa só. Tá? Isso vai ser extremamente desafiador para a mente de vocês. A forma como a gente se relaciona com a comida também está na mente. E vocês vão poder se observar, né, diante dessa falta de variedade. Tá? É muito rica essa experiência. E pode ser, sim, bastante desafiadora. Se eu só tiver torradas industrializadas, pode ser. Cada um vai fazer o melhor que puder. E às vezes o melhor que eu posso é comprar alguma coisa no supermercado e seguir com ela. Ainda assim, né, terei sim os benefícios, tá? Até porque está adequado, né, à realidade de cada um. O que eu escolher para o meu café da manhã e para os meus lanches vai ser o que eu vou usar todos os dias durante os dias que dura a dieta. Eu vou dizer lá depois no final, 3 a 7 dias, tá? Então, não é hoje a tapioca, amanhã a torrada, depois a mandioca. Eu escolho uma dessas opções e eu sigo com ela. A gente vai se propor um esquema parecido com uma monodieta. E as frutas, daí elas vêm no intervalo ou no lanche. Por quê? Porque quando eu acordo de manhã cedo, meu corpo está quentinho. Então, essa primeira refeição é quente. E especialmente durante a dieta anti-ama, eu estou me propondo a acender esse Agni. Então, eu estou usando uma misturinha em jejum para promover o calor. E aí eu vou colocar uma refeição quente porque eu quero preservar o Agni, eu quero manter esse fogo. A ideia da dieta anti-ama é acordar esse fogo. Tá? Que é muito mais do que o fogo digestivo, a nossa fome e a nossa digestão. Vocês vão perceber que acender o Agni tem uma potência de purificar a nossa mente e os sentidos. A clareza que a gente ganha com relação a decisões que a gente precisa tomar, pensamentos e uma série de coisas que precisam, inclusive, de disciplina na nossa vida, ela é notável depois que a gente faz esse processo. Tá? Então, no intervalo, o lanche, eu vou usar o mamão, porque o mamão é uma fruta quente, né? Ou a maçã cozida com um pouquinho de canela. Tá? Aí eu vou poder escolher. Quem é muito pita, quem tem tendência à azia, queimação, vai preferir a maçã. E talvez nem precise da canela. E quem tem pouca fome ou não está habituado a tomar café da manhã, pode também comer só a maçã cozida. Eu posso acordar, comer só a maçã cozida e depois o almoço. Tá? Então, cada um, dentro dessa proposta geral, vai precisar se encaixar nos seus hábitos. Né? Quando a gente faz uma análise individual, aí a gente, terapeuta e cliente juntos, a gente vai encaixando. Nesse momento, como o curso dá uma linha geral de raciocínio, vocês vão precisar compreender como é que vocês ficam, né, dentro dessa proposta, tá? Depois, no final, a gente conversa a respeito das dúvidas. Almoço e jantar. Então, se tenho muita fome, vou querer almoçar mais cedo. Vou respeitar a minha fome. Em nenhum momento durante a dieta anti-ama eu vou ficar com fome. Mas eu vou comer sempre os mesmos alimentos. Quais são os alimentos propostos aqui? O arroz, a lentilha rosa, todas as folhas verdes escuras, então coloquei ali alguns exemplos, né? Mas isso varia conforme o lugar e região onde a gente está.
tipo couve, folha de mostarda, espinafre, vagem, abóbora, cenoura, brócolis, né? Essas folhas e esses legumes vão estar levemente cozidos no vapor. Então, aqui tudo é cozido e quentinho. Tá? Posso substituir a lentilha? Sim, posso substituir a lentilha rosa por lentilha, né, aquela comum que a gente conhece, pelo feijão azuki ou pelo feijão mung, que também é conhecido como feijão moyashi, que é aquele pequenininho que faz o brotinho de feijão. Tá? O que tem em comum esses grãozinhos aqui? Eles são todos, essas sementinhas são todas pequenininhas no seu formato. Tá? Elas precisam ser pequenininhas. O melhor arroz para se fazer a dieta Chama é o arroz cateto integral. Se eu tenho ele disponível, prefiro o arroz cateto integral. Mas posso fazer com arroz branco, posso fazer com o arroz que eu tiver. Tá? O arroz é um alimento muito especial. E existem algumas dietas que a gente come, inclusive, só arroz durante alguns dias e ele nos sustenta. Tá? Então, a gente precisa também ir se relacionando com o arroz. Tudo aqui é cozido. As folhas verdes também são cozidas. Então, eu posso criar o prato que eu quiser, mas eu não posso sair desses ingredientes. Eu geralmente sugiro que vocês escolham 2 legumes e uma folha verde. E fiquem com eles. Eu vou mostrar fotos depois, né, de alguns pratos para vocês se inspirarem. Então, assim, arroz, lentilha, vagem e cenoura. E escolho um verdinho, um brócolis ou uma couve. Né? Ou se eu escolhi, por exemplo, abóbora, tiro a cenoura, porque elas são da mesma cor, né? Vamos brincar um pouquinho com as cores para a gente poder variar os nutrientes, tá? Mas escolho alguma coisa daqui, vejo o que tem perto de mim aqui, né? E aí faço. Não preciso ser rigorosamente com esses legumes, mas não preciso ter uma grande variedade, e se eu puder ficar com o que está por aqui, né, nessa lista, melhor. Tá? Eles são temperados, sim, eles são temperados com umas salas e especiarias, mas a gente tira o alho e a cebola durante essa semana. Tá? Isso vai abrir também uma possibilidade de percepção do paladar muito grande. Porque quando a gente tira aquilo que a gente está habituado, o corpo limpa também as suas memórias e a gente começa a se relacionar com outros sabores a partir dessa experiência. No jantar, eu vou ter uma sopinha com os mesmos legumes que eu estou usando no café da manhã, tá? A lentilha rosa é o que dá menos gases, ela é mais recomendada para quem tem um biotipo mais vata. Por isso eu prefiro ela ali, ela é a mais suave, assim, por ela ser um dal, o que o Ayurveda chama de dal é quando essa leguminosa, essa sementinha está sem a casca e partida no meio, ela é muito fácil de digerir, tá? Tudo aqui precisa ser bem fácil de digerir. Essa é a regra. Né? E no jantar eu vou fazer uma sopinha de legumes com esses mesmos ingredientes. Eu posso acrescentar uma raiz, mas eu vou acrescentar essa raiz no jantar, tipo uma batata doce, mandioquinha, um inhame, se eu tiver uma característica muito vata, que eu tenho uma tendência muito forte a emagrecer, ou se eu tiver uma característica muito pita, em que eu tenho uma fome muito intensa, tá? Para que eu possa ter mais saciedade. Quem tem uma característica kapha, que tem uma fome mais constante, mas que não é muito intensa, vai fazer sem essa raiz, tá? E essa sopinha precisa ser tipo caldo e não cremosa. Então, essas são algumas das observações a respeito, né? Sim, a gente sempre deixa as leguminosas e o arroz de molho um pouquinho antes do preparo, tá? Isso é o ideal. Em geral, né? Não só durante a dieta, mas em geral, sim. Isso também evita gases e também posso cozinhar essa lentilha, esse feijão com uma folhinha de louro, né? Posso ter todos esses cuidados para evitar gases. A gente pode falar mais um pouco deles também na sequência.
como que vai ser antes de dormir? Né? Eu vou tomar uma infusão de ervas. Os chazinhos que estão sugeridos ali, eles são só no sentido de trazer alguma tranquilidade e conforto, porque a dieta vai te deixar muito leve. E às vezes a leveza dificulta para conciliar o sono. Então, antes de dormir, eu preciso de um ritualzinho para dormir bem. Tá? A sopinha que eu falei antes, se ela puder ser arroz e legumes, melhor. Mas quem é bem cafa, quem precisa perder peso, pode fazer lentilha e os legumes. Geralmente no jantar eu reduzo um pouco mais a quantidade de informação. Mas isso varia muito também do acne, da fome e dos hábitos de cada pessoa, tá? Vocês podem tudo desde que não saiam daqueles ingredientes. Isso é importante. Então, antes de dormir, eu venho para essa rotina, né, de tomar um chazinho, eu vou fazer uma massagem na região da cabeça, ombros, pescoço, para eu poder relaxar, né? Então, fazer uma automassagem, cabeça, mãos e pés, vai me ajudando a relaxar, vai ajudando o meu corpo a aterrar, vai me colocando num estado de tranquilidade para que eu possa dormir bem. Se tiver frio, posso fazer um escalda-pés. Né? Isso ajuda muito também a aquecer o corpo, promover a circulação e trazer essa energia de aterramento. Tá? Depois eu posso também detalhar mais ou estar mandando para vocês como é que faz o escalda-pés para quem não tem o hábito. Né? E vou fazer a respiração abdominal, que é aquela que a gente usa no yoga, quando a gente deita, né? E fica aquela barriguinha de bebê. Eu respiro, deixo o meu diafragma bem solto e o meu abdômen sobe e desce. Isso ajuda muito a dormir e conciliar o sono, tá? As formas de preparação dos alimentos, elas podem variar. O que vocês não podem variar é qual alimento vocês vão comer. Vocês vão ficar bem dentro dessa lista, tá? Agora eu vou falar um pouquinho mais a respeito do preparo nessas recomendações gerais, né? Então, o que a gente usa para cozinhar? Isso vale para todos os dias, né? Isso é uma coisa que às vezes é um pouquinho difícil de mudar, a gente precisa ir se preparando, mas são mudanças importantes. Para cozinhar, somente óleos vegetais prensados a frio. Tá? O óleo vegetal refinado, ele não é bom para cozinhar. Então, a gente precisa ir trocando aí por um óleo de girassol prensado a frio, ele é o mais neutro. O azeite é o mais fácil, né? O azeite de oliva é o mais fácil de encontrar, todo mundo tem acesso. Pode ser óleo de coco, hoje o óleo de coco também está bem de fácil acesso. Todos eles são prensados a frio. Tá? Sair do óleo refinado é um grande e importante passo. Claro que cada um vai fazer isso dentro da sua possibilidade, tá? Mas eu preciso pontuar e sinalizar aqui que esse passo é importante. Então, se vocês puderem fazer isso pelo menos durante a semana da dieta, já vai ser um grande benefício. Mas se vocês conseguirem seguir depois com essa recomendação, vocês vão sentir grande diferença. Tá? Existe sim uma polêmica em relação ao azeite de oliva, né? Esquentar ou não, tá? Essa discussão mesmo entre profissionais, né? Profissionais de nutrição, as pessoas, né, que estudaram mais a química, a bioquímica, eu já ouvi opiniões muito diferentes. Então, vocês precisam pesquisar e eu gostaria que vocês tirassem as suas conclusões, mas eu vou colocar aqui a minha experiência, né? Eu ouvi de alguns professores meus e vi algumas pesquisas, né, que foram apresentadas nas aulas, de que é seguro fazer, inclusive, fritura com azeite de oliva. Então, eu, Aline, cozinho, sim, com azeite de oliva, tá? Virgem, extra virgem, o que tem disponível no supermercado. Ele vai, sim, perder algumas substâncias antioxidantes, né? Mas a questão da saturação dessa gordura é que é importante. Então, eu cozinho com azeite de oliva. O óleo de coco também é muito bom, mas para mim é mais difícil,
conseguir o óleo de coco nessa quantidade, e o paladar, às vezes, para as outras pessoas da casa também é mais complicado. Mas eu ficaria entre o azeite de oliva e o óleo de coco. O óleo de girassol é o mais neutro, não é tão fácil de achar óleo de girassol prensado a frio, mas se vocês encontrarem, ele também, em termos de paladar, inclusive, ele é o melhor. Agora, qualquer coisa, né, e aqui eu estou colocando a minha opinião, é melhor que o óleo refinado. Então, eu não faço fritura com óleo refinado, né? Mas pesquisem, tá? Esse é um assunto interessante, esse é um assunto assim, que eu acho que dá mais de uma aula. E, infelizmente, não existe um consenso, né? Então, eu acho que a gente também vai sentindo, né? A gente vai experimentando, vai sentindo, e quando a gente assiste palestras, lê pesquisas, a gente também tem um discernimento, né? A gente tem uma bússola interna que vai nos mostrando qual linha eu pretendo seguir na minha vida, né? Use massalas para cozinhar, tá? Eu vou colocar um link para vocês depois lá do meu site, onde ensino como faz as massalas. E temperos, a gente vai usar especiarias, né? Então, não vou usar alho e cebola, mas vou usar cominho, coentro, erva doce, uma sementinha de mostarda, mostarda preta é melhor, funcho, gengibre, posso usar cúrcuma, que é o açafrão da terra. E ali vocês já vão ter bastante coisa para dar sabor a esses alimentos. Ervas frescas e secas também, vocês podem usar todos, tá? O único cuidado é quem tem muito pita na constituição, quem tem tendência à azia, queimação, cuidado com os picantes. Né? Para todos, cuidado com as quantidades, né? A gente não faz aquela comida indiana cheia de especiaria. A gente usa a pontinha do dedo, tá? A especiaria se usa de pitada, pontinha de dedo. Vão experimentando. E para cozinhar com especiarias, a gente aquece levemente os temperos com um pouquinho de óleo. Isso realça o sabor e aroma. Então, a especiaria a gente não refoga e a gente não torra ela. A gente só aquece a panela, coloca a especiaria, coloca um fiozinho, né, desses óleos ali prensados a frio, ou uma colherzinha de ghee, e deixa que ela aqueça. E aí, logo em seguida, já mistura o que a gente for cozinhar, o arroz, o feijão ou os legumes. Primeiro eu misturo na especiaria e no óleo, isso faz com que absorva esse sabor, e depois eu vou colocando água quente aos poucos. Isso faz toda a diferença, assim, no paladar. Eu tenho, acho que um texto de blog também explicando isso, eu mando para vocês depois, tá? Esse é um jeitinho diferente de cozinhar. Em vez de colocar tudo junto lá, né, a gente cozinha devagarzinho, sentindo esse aroma. E o sal vai só no final. Eu acho que eu não escrevi isso aqui, mas o sal vai no final, depois que o alimento já está cozido e ainda tem um pouquinho de água na minha panela. Tá? Posso sim colocar os meus legumes no forno, com azeite, uma ervinha, posso fazer uma variedade com essas coisas, né? A gente vai conversar bastante no grupo lá durante essa semana, vamos trocar bastante receitas, né? E desafiar a nossa criatividade, ver como é que a gente se relaciona com isso tudo, só com esses ingredientes. Então, eu acho que esse vai ser um desafio bem gostoso. O sal no final, ele é porque o sal fecha a fibra dos alimentos. Então, eu preciso primeiro, no cozimento, abrir a fibra dos alimentos para que as especiarias e suas propriedades penetrem, e assim aroma e sabor também. Né? Esse óleo que a gente coloca no início junto com a especiaria, ele preserva o óleo essencial dela. Então, eu seguro as substâncias voláteis e faço com o cozimento que isso vá para dentro mesmo daquilo que eu estou cozinhando, seja um arroz, uma batata, um feijão. Né? E aí, quando eu coloco o sal, ele fecha essa fibra, então ele sela. Se eu coloco o sal antes, o gosto, o sabor e as propriedades, elas não penetram no alimento. Tá? Essa é a ideia do sal no final. E é uma forma alquímica também, né, de preparação, em que a gente tem presentes os 5 elementos. Vocês podem meditar nisso e observar como na preparação da comida a gente se relaciona com os 5 elementos. O que mais é importante durante a semana de dieta anti-ama? Comer somente quando sentir fome.
Se tiver sem fome no horário das refeições, tome pequenos goles de água morna e aguarde sentir fome para comer. Mas estimule o seu apetite. Se você tiver sem fome no horário da refeição, tomar alguns golinhos de água morna e isso não puder abrir o seu apetite, você vai comer um pouquinho daquela pastinha da manhã de novo. Tá? Então, vamos estimular. E quando estou com fome, preciso comer. O contrário também é verdadeiro. Então, assim, se eu tenho fome no meio da manhã, no meio da tarde, a qualquer momento eu posso repetir o almoço, ou eu posso repetir o lanche, ou eu posso repetir o que foi no desjejum. Eu posso repetir o tempo todo o que tiver dentro desse cardápio. Tá? Para quem tem vontade de comer doce, a maçã cozida ou assada é o docinho. Cozinhar ou assar, ele vai realçar o doce da maçã, tá? E a maçã é o docinho. Então, posso, de repente, se eu tenho muita vontade de comer doce, colocar uma colherzinha de mel junto com essa maçã. Tá? Essa vai ser a recomendação. E, às vezes, o uso dos chás, né, principalmente o chá verde, ele ajuda também a tirar essa vontade de comer doce. O amargo neutraliza a fome de doce, né? Claro que vai ser uma experiência, né? A gente não pode comer outras frutas doces. As duas únicas frutas que estão aqui dentro desses 3 dias é o mamão e essa maçã cozida, tá? Eu falei, né? Vai ser um desafio. Eu tô vendo o rostinho de vocês ali, eu já vou vendo como é que vai ser o desafio para cada uma. Vamos preferir para beber durante essa dieta água morna, tá? Ou uma infusãozinha de ervas, um chá. Evitem o máximo possível bebidas frias durante todo o período que durar essa desintoxicação, com exceção da água à temperatura ambiente. A gente toma água normalmente durante a dieta, tá? Evite as frutas, com exceção do mamão e da maçã cozida. Né? Isso é bem difícil da gente entender, por isso que acaba se repetindo ao longo, né, dessa conversa. E evitem as saladas cruas. Dieta de desintoxicação dentro do Ayurveda não tem fruta nem salada, não tem nada cru. Isso é bem importante e conceitual, porque eu estou falando de acender o Agni, eu estou falando de manter um processo quente, então as coisas frias, elas estão excluídas da minha dieta, tá? Água à temperatura ambiente, ela é uma questão bem interessante, né? A recomendação aqui é não tomar líquido gelado, tá? A gente não toma nada gelado. Depois a gente vai seguir para uma alimentação onde essas coisas vão ter o seu lugar. Agora, a água à temperatura ambiente, tem dias, né? Aqui em Curitiba acordou 3 graus há uns 15 dias atrás. Então, assim, temperatura ambiente aqui gelado, né? Depende de onde cada um está, talvez eu tenha que aquecer um pouquinho essa água, sim. Temperatura do corpo, 37 graus, né? Então, 21, 22 graus é uma água fresca. E aí, cada um vai ter que sentir como é que seu corpo reage também a tudo isso, tá? Essa água morna, que eu falo ali no início, ela acende o Agni, né? Quando eu deixo a água na temperatura do chá, da infusão, e vou tomando golinhos, né? Eu não bebo um montão de água morna. Então, isso parece que vai também lavando dentro, assim, é muito parecido com a sensação de tomar chimarrão, né? Ela vai te aconchegando, ela vai te aquecendo, tá? Tem uma coisa importante a respeito de água também. O Ayurveda diferencia a água fervida da água que a gente apenas aqueceu. Então, quando eu vou fazer um chá, uma infusão de ervas, eu vou aquecer a água em alta temperatura sem ferver, sem borbulhar. Isso mantém a estrutura da água. Isso mantém a estrutura da água nutritiva. A água que eu não fervi, ela me hidrata. Tá? A molécula de água, ela é bem sensível. Há uma série de variações. A água, aliás, é um elemento muito particular. Ela é uma substância muito interessante.
O Ayurveda diz isso numa outra linguagem, né? Mas se a gente for estudar a partir da química, a gente vai encontrar muitas informações interessantes. Para o Ayurveda, a água fervida e que depois esfria, ela promove uma desintoxicação. Então, aquela água morna de todos os dias de manhã, o ideal é que ela seja fervida e depois esfrie um pouquinho. Mas ela é somente a água morna da manhã. Porque se eu tomar sempre a água fervida, eu vou desidratar mesmo tomando água. Tá? Isso é uma particularidade, uma curiosidade muito interessante. Né? Como é diferente essa água que eu fervi da água que eu não fervi. E aí o cuidado, né, de se preparar uma infusão, de se preparar um chá, sem ferver em excesso essa água é grande. Ou esse chá vai estar me desidratando. Vocês me entendem? Então, as ervas, elas também são bem sensíveis, né? A gente coloca a aguinha ali um pouquinho antes de ferver, tá? Bem quente, mas um pouquinho antes de ferver. Isso é um detalhe, mas é um detalhe importante. Como é que vai ser minha atividade física durante essa semana de dieta de chama, né? Atividade física é uma coisa que mexe bastante com a gente também. Né? É uma semana de recolhimento. Então, durante o período de desintoxicação, a gente evita esforço físico intenso. A gente evita os exercícios e as práticas mais vigorosas. Tá? Inclusive as práticas de yoga. Por quê? Porque eu estou direcionando todas as forças e a energia do meu corpo para o processo de desintoxicação. Então, a gente evita exercício físico, a gente precisa se abrigar do frio e do vento, porque eles agravam vata. A gente não se expõe a barulho, ambiente com muita pessoa. A gente reduz o máximo possível o tempo de uso de computadores e televisão. Televisão, hoje em dia, é Facebook, né? A televisão mudou de nome. Eu preciso atualizar o meu slide e colocar aqui que a gente reduz as redes sociais também. Por quê? Porque é tudo que nos deixa muito estimulado. E sim, a gente está num período perfeito, inclusive para dieta de eletrônicos, né? A gente precisa, a gente tira sim o yoga também. Especialmente no yoga, para quem pratica, né? Eu posso fazer durante a dieta anti-chama o Kapalabhati ou a respiração do fogo. Eu posso fazer os kriyas, que são as purificações, mas não a prática completa. Tá? Então, limpeza das narinas, né, e outros kriyas podem ser feitos. Essa semana, ela é um período de recolhimento. Então, é um momento de estar consigo mesmo, observar seu corpo, observar suas emoções. A gente precisa escolher um momento para fazer essa dieta. Eu preciso escolher o momento que ela é possível para mim. Tá? E uma das sugestões é fazer na fase minguante da lua. Né? Então, a gente encaixa ela na vida depois. Né? E pensem assim, lá no começo, quando eu falei de um dia de caldinho, voltem depois a aula lá nos primeiros slides. Né? Quem não pode fazer a dieta agora, fica naquelas primeiras recomendações. Tá? Porque a dieta ela é um tratamento, ela é um período mais intenso, e se eu não estiver preparado para fazer, não devo fazer. Tá? Guardem essa informação para vocês, porque ela é preciosa, e se programem, por exemplo, para fazer na primavera, né? Ou para fazer no próximo ano, no outono. Tá? A duração da dieta e como é que eu retorno. Então, é importante observar que a alimentação para desintoxicar, essa dieta que a gente está chamando de anti-chama, ela é restritiva e ela deve ser seguida apenas por um curto período. Tá? A minha sugestão é de 3 a 5 dias. Quem é muito CAF e precisa muito emagrecer pode ficar 7 dias, mas para ficar 7 dias eu tenho que ter muita resistência física. Então, 3 a 5 dias é um período tranquilo que todo mundo pode fazer. Observe o seu Agni, essa dieta é para aumentar a sua fome. Se depois de 3 dias você estiver desesperado de fome, é o momento de sair da dieta, entende? Porque é objetivo cumprido.
sofrido, né? Agora, se depois de 3 dias eu estou tranquila, aguento mais um pouquinho, porque a dieta anti-AME é para deixar vocês com muita fome. É fome, gente, é aquela fome assim que vocês se perguntam, por que eu estou fazendo isso, né? Ela não é ideal para ser feita durante o período menstrual, tá? Durante o período menstrual, todas as informações de recolhimento são boas, mas a gente não vai fazer esse esforço, ele já é um recolhimento em si. Então, o recolhimento lembra muito o período menstrual, né? Mas a restrição de alimentos durante esse período não é interessante. E como é que a gente sai dessa dieta? Como é que a gente volta à alimentação, né? Porque isso é bem importante. Depois que eu faço uma desintoxicação, purifico o meu corpo, eu vou querer voltar e comer direitinho, né? Então, existem 2 formas de fazer isso também. Quando eu faço consulta, geralmente eu organizo a vida da pessoa primeiro, depois ela faz a desintoxicação, para que ela saia da desintoxicação e volte para um lugar seguro. Tá? Vocês já tiveram no início do curso aqui agora algumas etapas, né? A gente foi tirando as misturas de alimento, a gente foi modificando algumas coisas. Então, vocês têm um tempo também para se organizar e depois fazer a dieta, tá? Não se preocupem em começar segunda-feira. Pensem nisso. Eu tenho que voltar com segurança. E a volta é importante, porque eu vou voltar com o meu fogo digestivo ativo, pronto para digerir e assimilar os nutrientes, tá? Então, a gente volta acrescentando alimentos aos poucos. Quem já fez consulta ou quem tem consulta marcada para os próximos dias, sim, precisa esperar e só compreender esse processo, né? Em termos de aula, curso, compreender o processo é bem importante, tá? E eu preciso voltar colocando alimentos aos poucos. Então, eu não termino a dieta hoje e amanhã volto a comer tudo que eu comia antes, né? Eu vou manter essa dieta como base e vou inserir um alimento. Por exemplo, eu estava lá café da manhã com chá e torradinha, né? Mas eu adoro comer um pedacinho de queijo de manhã. Eu vou comer chá, torradinha e um pedacinho de queijo. Aí eu vou entender o que o meu corpo sente quando eu como queijo. Porque eu estou há 5 dias comendo só chazinho com torrada. Quando eu colocar um pedacinho de queijo na boca, eu vou saber exatamente como é que o meu corpo se sente. Outro exemplo, ovos. Não como queijo, como ovos. Então, de manhã eu vou fazer chazinho, ovos e torrada. Aí eu vou entender como é que o meu corpo se relaciona com os ovos. Tá? Almoço, né? Se eu sou vegetariano, isso ali já é muito parecido com uma alimentação vegetariana. Mas eu vou colocar uma variedade maior de alimentos. E aí eu vou vendo como o meu corpo se relaciona com isso. Cada um, a partir desse retorno progressivo, vai percebendo quais são os alimentos ideais. Pode ser que eu faça essa dieta, eu adorava comer frango e eu saio da dieta e depois eu não posso nem sentir o gosto do frango. Ou pode ser que eu saia da dieta, como um pedaço de frango e sinta que eu me sinto maravilhosamente bem. Né? Essa resposta é diferente do corpo de cada um. Mas como o corpo vai estar puro depois da desintoxicação, vocês podem confiar no sentir do corpo de vocês depois da desintoxicação. O que é uma coisa bastante curiosa também dentro do Ayurveda, porque quando a gente está em desequilíbrio, a gente vai buscando alimentos que deixam a gente cada vez pior. E depois que a gente está em equilíbrio, a gente começa a sentir vontade daquilo que nos faz bem. Então, nesse ponto, a dieta, ela nos realinha, né? Tem ali as referências para vocês de onde vieram essas informações, especialmente nessa parte do curso eu acrescentei bastante da minha experiência, né, na terapia, no tratamento personalizando a alimentação das pessoas. Então, a ideia da monodieta, ela vem, né, a partir de outras experiências.